Beleza. E um planinho inclinado para alegrar esta bela manhã. Sim, plano inclinado. Página 101, questão 67. Planinho inclinado a 45 graus horizontal. Pô, esse cara é gente fina, hein? Ele já colocou o objeto no plano inclinado, já fez a pontilhada paralela, já fez a pontilhada perpendicular, desenhou o peso. Meu Deus, esse cara deu uma força boa para nós. Já desenhou o peso com suas componentes. Deu até nome para as crianças. Louca, esse cara acho que está um pouco confuso, mas tudo bem. Ele disse que aqui é 45 graus, ó. Esse carinha aqui vale 45 graus. Equilibrar um corpo de 100 kg força sobre um plano inclinado de 45 graus horizontal é necessário uma força paralela ao plano, contrária à componente eficaz, igual a... Ele quer dizer, ó, primeiro, o que é equilibrar? Equilibrar é manter com força resultante igual a zero. Isto é equilíbrio na física. Se ele quer equilibrar esse cara, ele já me disse que o peso desse cara é 100 kg força. Eu vou ter que fazer uma força paralela ao plano, oposta a Fx, que é o que ele chamou de componente eficaz do peso. Ele quer saber que força vai ser essa para poder equilibrar o Fx. Resumindo, para resultante dar zero, a força F vai ter que ser igual ao Fx. Resumindo, eu só preciso calcular o Fx. Então o legal era a gente ter que fazer aquele desenho, né? Só que ele fez o desenho para a gente. Vamos fazer a correção do desenho dele, ele chamou de normal, isso aqui é um grande delírio dele. Um delírio grande, dos grandes, assim, enormes. Aquilo ali não é a força normal, aquilo ali era para ser a componente Fy do peso, ou Py. A força normal é a força que o chão exerce sobre o bloco. E em módulo é igual ao Fy, né? Aí ele acabou chamando de normal ali. Eu corrigiria para que tu não, né, fosse iludido pelo probleminha ali. De qualquer forma, eu preciso só da Fx. E a Fx é a força original F, que é o peso, na verdade, vezes. Tu vê, como é 45 graus, mesmo um aluno que errar pode acertar. Isso é um perigo. Nunca numa prova vestibular vai cair plano inclinado a 45 graus. O cara não sabe se o aluno acertou ou errou. Para que tu manje de plano inclinado, tens que lembrar que o ângulo que o plano faz com horizontal está sempre entre o peso e a sua componente y. E já que é assim, para calcular o Fx, eu vou pegar a força-peso original e vou multiplicar por seno de 45, porque está sem ângulo entre a força e a sua componente. Como ele falou que o peso valia 100 e o seno de 45 é o famoso raiz de 2 sobre 2, então Fx fica sendo 50 raiz de 2 newtons. Não sei se ele pediu para usar a raiz de 2, pediu, né? Newton não, meu querido, ele não usou Newton, ele usou quilograma-força. 50 raiz de 2 quilograma-força, letra A. Então, ó, plano inclinado, cara, aproveita isso, é uma coisa que vai aparecer no teu vestibular. Plano inclinado, ângulo alfa com horizontal. Tu faz pontilhada paralela, tu faz pontilhada perpendicular, o mundo todo chama isso de x e de y. Desenha o peso vertical em relação à linha do horizonte. E esse peso vai ser sempre decomposto em Py, que gera normal, e Px, que empurra o cara morro abaixo. E o ângulo alfa está sempre entre P e Py. É o que tu precisa saber para sair da encrenca do plano inclinado. Muitíssimo obrigado. Alguém que não foi atendido ainda? Só para não ficar magoado. Ah, já atendi duas, viu? Você passou. Vocês estão brincando, tá? 64? 65. 65. Que vamos.
Coisa linda. Página 101, exercício 65. Santa Maria, bom lugar para estudar, hein? No sistema ao lado, o bloco A tem massa de 2 kg. É aquele sisteminha clássico. Chãozinho, roldaninha, 2 bloquinhos, um cordãozinho conectando os bloquinhos. Chamou de B e chamou de A. No sistema ao lado, o bloco A tem massa 2 kg, aquele cara ali tem massa 2 kg. E o bloco B tem massa 8 kg. 8 kg. A superfície da mesa onde B está apoiada é rugosa e o sistema está em repouso. Opa! Sistema em repouso, isso significa força resultante zero. Primeira lei de Newton é que me faz tirar esta conclusão. No limiar do seu movimento, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa está quase deslizando. Qual é o coeficiente de atrito para isto ocorrer? Eu vou fazer a tua onda também, tá? Obrigado. De novo, como a gente fez aquela ali completa, fazendo diagrama de corpo livre e escrevendo, né, a relação entre as forças, essa dá para fazer direto. O aluno poderia pensar, pô, peraí, o peso do bloco A vai ter que se o atrito, a força de atrito atuando no bloco B vai ter que se opor ao peso do bloco A para que não haja deslizamento. Então eu já vou direto para a igualdade. Força de atrito em B tem que ser igual ao peso do A, que foi o que a gente concluiu aqui, ó. O peso do bloco A é MA vezes G, força de atrito é μ vezes a normal. E a normal atuando em B é o próprio peso do B. Massa do A vezes a gravidade é igual a μ, normal atuando em B é o peso do B. E o peso do B é a massa do B vezes a gravidade. Corta a gravidade, μ do corpo A, M do corpo A dividido pelo M do corpo B é igual a μ. μ igual, massa do corpo A é 2, massa do corpo B é 8. 2/8 ou 1/4. Vocês observem, né, cara, como é comum esse tipo de questão aparecer, né? Como é comum esse tipo de questão aparecer. Eu preferia que tu não decorasse, mas se for uma emergência, nessa situação o coeficiente de atrito para o sistema estar em equilíbrio é sempre a razão entre a massa do corpo pendurado e a massa do corpo na horizontal. Show! Eu já vou fazer tudo. Você não disse ainda, né? Só para não ficar magoado. Show. Vamos fazer 61, acho que cabe ali no cantinho, hein? Na página 101, vamos fazer a questão 61. Falava o seguinte: a figura representa o bloco em repouso, resultante igual a 0. O coeficiente de atrito é 0,40. O bloco pesa 10 kg força. Na direção do plano, traciona-se o bloco uma força de intensidade 2 kg força. Pode-se afirmar. Então tem um desenho do bloquinho e já tem as forças todas. Ele tem o peso, que é 10 kg força. Tem uma força F atuando para frente de 2 kg força. Ele falou que tem um atrito que é μ igual a 0,40. Mas se ele está em repouso, e portanto se a força resultante é 0, vai ter que ter uma força para cima combatendo o peso, que é a normal. Então eu já sei que a normal é igual ao peso, já sei que a normal é 10 kg força. E vai ter que ter uma força para trás combatendo essa força que está tentando levar o corpo para frente. Essa força de 2 kg força vai ser combatida pela força de atrito. E já que a resultante é 0, essa força de atrito é igual a essa força F para frente. Logo, a força de atrito é 2 kg força. Como é que se calcula uma força de atrito? Força de atrito é μ vezes a normal, o coeficiente de atrito vezes a normal. A força de atrito vale 2. Ele deu o coeficiente de atrito e deu a normal. Mas não quer dizer que a força de atrito esteja atuando
2 kg força. Ah, professor, mas eu fui calcular a força de atrito e deu o valor que estava ali, o coeficiente de atrito é 0,4 e a normal, que é igual ao peso, é 10. Então tu vê, a minha força de atrito deu 4 kg força. Por que está errado? Porque essa é a força de atrito estática máxima, e não quer dizer que seja ela que esteja atuando, né? Quer dizer que esse corpo resiste até 4 newtons antes de deslizar. Mas se eu fizer uma força menor do que essa, o atrito vai ser menor. Afinal, quando tu empurra o objeto, ele não salta para cima de ti. Comentamos isso, né? Então é isso, era uma pegadinha boa essa aí mesmo. Então a letra A é falsa, porque o 4 kg força é a força de atrito estática máxima, e não a que está atuando naquele momento. A força de atrito é 2 kg força, com certeza. Estava aqui, ó. A força de atrito é 2 kg força, letra B. A força de atrito é maior do que 2 e menor do que 4. É menor do que 4, mas não é maior do que 2, é exatamente 2 kg força. A força de atrito independe da força horizontal. Não, já que está parado, depende, é a própria força horizontal. A força de atrito tem intensidade de 8 kg força, não. Então, cuidado, hein? Aquela força de atrito que a gente calculou é a força de atrito estática máxima, certo? Boa pedida. Sim, vou fazer. Qual que é? 89. Muito bem. 89 na página 105. Pô, cara, tô orgulhoso de ver um monte de gente com dúvida. Isso é fundamental para aprender física. Errar muita questão em casa. Sofrer muito com seus erros. Isso é muito importante. Página 105, questão 89, né? Show. Falava o seguinte: um corpo de 3 kg de massa está em repouso, resultante igual a zero, a uma altura de 8 metros do solo, num plano inclinado. Então, peraí, está num plano inclinado, 8 metros de altura do solo, H igual a 8 metros, está ali o carinha. Ele ainda disse que a massa desse cara é 3 kg. Ao descer, este corpo perde 24 joules de energia devido ao atrito. Então tu vê, houve perdas de 24 joules. Perdas, cavalo. Perdas igual 24 joules ao descer. Houve essa perda envolvida devido ao atrito. Sua velocidade na base será? Ah, então não é um sistema conservativo. A energia mecânica inicial não é igual à energia mecânica final, porque houveram perdas. Mas se eu subtrair essas perdas, acabou. Energia mecânica inicial menos o que perdeu é igual à energia mecânica final. No início só tinha altura, energia potencial gravitacional, menos os 24 joules que perdeu. No fim só sobrou velocidade, energia cinética, energia potencial gravitacional, mgh menos 24 igual mv ao quadrado sobre 2. Posso cortar as massas? Não porque tem o 24 ali. A massa do cara era 3 kg, a gravidade é 10, a altura era 8, menos 24 joules que ele perdeu, massa 3, velocidade eu quero descobrir, sobre 2. 3 vezes 8, 24 com 0, 240, menos 24 é 3v ao quadrado sobre 2. 240 menos 24 dá 216. O 2 está dividido, passa multiplicando, o 3 está multiplicando, passa dividindo. V ao quadrado é igual 21 dividido para 3 é 7, então dá 72. 72 vezes 2, mais ou menos raiz quadrada de 144, V igual a mais ou menos 12 metros por segundo. Como menos nesse momento não faz sentido, então V igual a 12 metros por segundo. Ótima pedida para dar uma revisada em sistemas não conservativos. Todo sistema não conservativo tu pode resolver assim: energia mecânica inicial menos as perdas igual a energia mecânica final. Já vou fazer tudo, tá? Só um curtinho para são prejudicados. 5, 7. Depois já vamos para mais uma.
exercício, me perdi, 64, né? 57, me perdi. Página 100, exercício 57. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesma aplica na caixa é... Deve ser a mesa, né? Então, cuidado, hein? A leitura estava complicadinha, em função do errinho, né? Tem o peso da caixinha, tem a força normal, que é a que a mesa faz na caixa, e o carinha está tentando fazer uma força para cima, uma força F. Mas ele tenta levantar, mas ele não consegue, a caixa continua parada. Se a caixa está parada, a força resultante é 0. E se a força resultante é 0, o peso da caixa tem que se igualar à força F mais a normal. Se a caixa tem 5 kg, o peso dela é 50. M vezes G. 5 vezes 10, o peso da caixa é 50 newtons. A força que o homem faz para tentar levantar ela é 10. Aí eu vou poder descobrir a força normal. Mais passa menos. A força que a mesa faz na caixa é 40 newtons. Letra D. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Desculpa a demora. Vamos para a página 102, questão 74. Vou falar o seguinte. Uma correia transportadora horizontal, transporta uma mala de 20 kg força por uma distância de 7,5 metros, num local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Neste caso, o trabalho realizado pela reação normal da correia sobre a mala, então tu vê, tem uma esteira transportadora, tem uma mala ali na esteira transportadora, toda até a alcinha, diz que vai na horizontal, a velocidade da mala é na horizontal e o peso e a normal atuam na vertical. Como é que se calcula o trabalho de uma força? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força é a força normal. O deslocamento eu até poderia dar um jeito de calcular. Só que o ângulo entre o deslocamento e a força normal é 90 graus e o cosseno de 90 é 0. E um número multiplicado por 0 resulta em 0. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Uma correia transportadora horizontal transporta uma mala por uma distância de 7,5 metros, num local onde a gravidade é 10. Nesse caso, o trabalho realizado pela normal é nulo. Letra E. O perigo estava ali, ó. Show! Estou orgulhoso da turma. Muitas perguntas. Estou satisfeito. Muito obrigado. Se alguém tiver mais uma duvidazinha, de repente ainda no iniciozinho da próxima aula dá para fazer um ou dois no máximo. Depois eu preciso falar coisas novas para vocês. Valeu, galerinha!